Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Que essa palavra que vai ser trazida agora sirva para mim e sirva para você. Para que nós possamos entender que a obra de Deus ela tem que ser feita com amor, com respeito, com carinho e principalmente obedecer os preceitos da palavra de Deus, para que a igreja não venha se desviar nos dias de hoje. Nós tivemos, participei do culto de Santa Ceia, né? E teve uma pregação que foi trazido em cima do versículo em Apocalipse, que se encontra ali o versículo 2:5, que diz assim: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Hoje nós vemos um evangelho de portas abertas, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo ele quer que o evangelho seja pregado de uma forma onde todas as coisas sejam permitidas, né? Então hoje nós vemos, infelizmente, a igreja contaminada com adultério, com corrupção, com falsas idolatrias, né? Onde o homem ele quer mudar a palavra de Deus, ele quer mudar, né, o que determina o evangelho para que as pessoas possam alcançar o principal, que é a salvação, né? Hoje as igrejas, elas pregam bênção, elas pregam prosperidade, mas esquecem do principal, que é a salvação. Quando nós buscamos a salvação, automaticamente Deus ele vai, através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo, nos colocar em condição de discernir o que é certo e o que é errado. Porque quando nós buscamos a salvação, nós tentamos nos aperfeiçoar, né? Sermos melhores como pessoas, sermos melhores como pai, como esposo, como dentro do nosso ministério, dentro da nossa empresa, do nosso trabalho. Nós procuramos amar mais ao nosso próximo, nós procuramos ajudar mais aqueles que estão passando necessidade, né? Conseguimos, em vez de olhar o sofrimento daquela pessoa e julgar, nós conseguimos olhar o sofrimento daquela pessoa e ajudá-la, né? Independente da situação que ela está passando naquele momento. E o diabo, através da sua astúcia, e o diabo, através do seu falso amor, né? Que ele dá um amor momentâneo para que a pessoa, ou um prazer momentâneo para que a pessoa ache que assim ela está fazendo a coisa certa, a coisa correta, depois coloca a pessoa numa situação constrangedora. Então, que nós possamos entender que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser sim, sim e não, não. Então, nós não podemos achar normal que as pessoas cometem adultério, né, que as pessoas roubem, que as pessoas mintam, que as pessoas enganem, que as pessoas pratiquem coisas erradas, principalmente dentro da igreja de Deus. Elas não devem praticar isso em lugar nenhum. Mas se você está na casa de Deus, onde as pessoas, através da sua vida, através do seu testemunho, através da palavra de Deus, vêm buscar conforto, venham buscar, às vezes, uma cura, uma salvação, uma libertação, um auxílio, nós temos que usar de forma correta todas essas coisas para que as pessoas possam ser abençoadas. Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela não veio para ser modificada, ela veio para ter uma eficiência, uma eficácia na vida das pessoas que a seguem realmente em espírito e em verdade. Então, não adianta um homem querer mudar o que está escrito na palavra de Deus, porque hoje as pessoas começam a falar, que nem o pastor disse nessa pregação, mas Deus é amor, pode vir continuar desse jeito que vai dar certo, né? Ou muitas pessoas que a gente vê hoje, tem pessoas que nós já vimos, né, testemunhamos, que até descem as águas sem
ter aquele compromisso de se reconciliar dentro do casamento, dentro da vida pessoal, dentro da vida ministerial, dentro do que determina a lei humana, e acabam cometendo erros primários, né? E as pessoas às vezes estão pegando essas pessoas e fazendo dessa tratativa de uma maneira qualquer. Aí a pessoa vai para a igreja, né? Antes de fazer um reconciliamento entre si, né? Às vezes no casamento, entre si, entre um casal que já está vivendo junto, mas ainda não fez uma, vamos dizer assim, não teve um casamento dentro das normas legais, né, que a gente fala, e está vivendo normalmente como se fosse tudo natural. Então hoje as igrejas estão deixando essas coisas acontecerem de forma muito fáceis dentro da igreja, né? E nós vemos não somente isso, mas a corrupção, né? Hoje nós vemos pessoas que, mesmo dentro da igreja, acabam deixando o seu casamento para casar ou viver com uma outra pessoa e acha isso natural. Ou seja, nós estamos querendo mudar o que determina, o que é determinante dentro da família, que é o quê? O casamento que dure até como determina a lei, até que a morte vos separe, né? A união que vai ali estabelecer com que a família tenha uma estrutura. O inimigo, através dessas novas maneiras de achar que o evangelho pode ser tratado, acaba para aquelas pessoas que querem um evangelho de comodismo, para aquelas pessoas que querem um evangelho que não precisa se transformar, não é de se transformar, não é se modificar, né? Mudar aquele velho eu para um novo eu, onde o respeito pelo casamento, o respeito pelo pai, o respeito pela mãe, o respeito pelo próximo, o respeito pelo pastor, o respeito pelo seu empregador, né? Seja uma norma, né? Para que essas coisas possam ir bem, acham natural, né? Que essas coisas sejam levadas de forma contrária, né? Então hoje muitos casamentos, né? Eu ouvi, até achei um pouco absurdo, né? Hoje tem uma coisa chamada contrato de namoro. Contrato de namoro, você vai viver com uma pessoa em fornicação, porque se você não é casado oficialmente, se você não vive oficialmente com essa pessoa, você não está nem dentro da lei do homem, nem dentro da lei de Deus. Então você está fazendo alguma coisa errada. E hoje agora tem contrato de namoro. É umas coisas aí, uns absurdos aí que o mundo, né, está trazendo para a sociedade atual, que, né, não tem base, né? Não tem, assim, que base é essa? Como que a família vai viver uma base dessa, né? Ah, eu vou casar, você vive na tua casa e você vive na sua. Isso não é família, né? Isso é um relacionamento sem compromisso, né? Então, na realidade, as pessoas querem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, né? Então, que nós possamos entender que nós temos que estar como se fosse no primeiro amor, quando nós encontramos Jesus Cristo, né? Obedecer às leis, obedecer os princípios, né? Para que tudo se vá bem, né? Não achando que as coisas erradas de antigamente são certas hoje, porque o errado sempre foi errado e o certo sempre vai ser certo. Que nós possamos entender que a família é a base estrutural de tudo. E desde o início diz, né, que quando o homem se juntar à mulher, eles terão o quê? Filhos e filhas. Terão gerações, né, através do casamento entre um homem e uma mulher, né? Então que nós possamos entender que são coisas naturais, não coisas inventadas pelo homem e nem pelo diabo, né? Então que a coisa natural continue sendo natural e a coisa mundana seja afastada do meio da igreja e do meio do povo de Deus. Que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela é amor, sim. Ela é também graça e ela é também justiça. E como diz a palavra de Deus, ela é também santificação. Que nós temos que procurar nos santificar, porque santo somente Jesus Cristo foi. Não existe outro santo sem ser Jesus Cristo, porque todos os outros cometeram pecados, todos os outros fizeram coisas erradas,
todos os outros viveram de maneira humana. E só quem viveu de maneira humana mais uma vida espiritual, sem pecado, sem transgressões, sem transgressão alguma, foi Jesus Cristo. Ele sim, ele é o único Deus e Salvador das nossas vidas. Que nós possamos entender que Jesus Cristo, ele é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. E através dele nós vamos alcançar salvação. Nós vamos alcançar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Entreguemos os nossos caminhos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecemos a palavra e os princípios de Deus, né? Palavra essa que não foi escrita de forma qualquer, mas sim de forma através de revelação espiritual, né? Nós sabemos que a palavra que está na Bíblia, ela não é uma palavra escrita pelo homem de uma forma qualquer, né? E ela, através dos seus estudos, prova que é uma palavra verdadeira. É o maior dos livros escritos até os dias de hoje. Não existe um livro maior que esse, com autenticidade tão espiritual e tão verdadeira como a Bíblia. Então que nós possamos entender que esse livro, sim, ele serve como livro de cabeceira para todas as coisas, para a vida espiritual, para a vida familiar, para a vida conjugal, para a vida profissional, né? Que nós possamos entender que aqui, através da sua palavra, Deus ele quer falar conosco e nos corrigir, e nos alertar e nos ensinar a maneira que devemos agir e conduzir, principalmente quanto ao nosso próximo, principalmente quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, apresento a minha vida e a vida das pessoas que vão ouvir, Senhor, esta gravação. Que o poder do céu possa estar sobre as nossas vidas e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre, Senhor, as nossas vidas. Visita, Deus, a casa, a família, o trabalho, os negócios, a vida ministerial, a vida espiritual. Coloca a tua mão e não deixe faltar nada para com os nossos, Pai. Abençoa, Senhor, e neste momento o Senhor venha colocar a tua mão e curar, e salvar, e libertar, e transformar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor amado. Amém, Senhor. Amém e amém. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai querido. Amém.